Tem ganhado cada vez mais destaque no Brasil a discussão sobre o Banco Central e o seu papel na política monetária. Mas você sabe o que faz o Banco Central? Meu nome é Felipe Calabres, sou professor de Economia e dirijo a área de pesquisa da Fundação Podemos. E nesse vídeo nós vamos discutir um pouco sobre o papel do Banco Central e da política monetária no Brasil. A atual estratégia de manutenção de juros altos, defendida pelo Banco Central brasileiro, tem gerado questionamentos sobre a estratégia da instituição e até mesmo sobre a sua autonomia, que foi aprovada por lei complementar em 2021. O Brasil, como vários outros países, adota o chamado regime de metas de inflação. De acordo com esse modelo, o Banco Central deve entregar a inflação dentro de uma meta, que no Brasil é determinada pelo Conselho Monetário Nacional. Para atingir essa meta, ele usa basicamente de um instrumento, a determinação da taxa básica de juros da economia, também conhecida como taxa Selic. Essa taxa, que remunera os depósitos interbancários, tem o poder de encarecer o custo do crédito, exercendo um efeito, portanto, sobre os níveis de investimento e consumo da economia. Se a inflação estiver acima da meta, o Banco Central é obrigado a subir a taxa de juros, encarecendo o crédito, desestimulando, portanto, investimento e consumo. Ao contrário, se a taxa da inflação estiver abaixo da meta, o Banco Central encontra espaço para baixar a taxa de juros, barateando o crédito e assim estimulando consumo e investimento. O problema é que a manutenção de uma alta taxa de juros, ao desincentivar consumo e investimento, reduz o nível de atividade econômica, gerando, portanto, maior desemprego. Se você tem acompanhado os noticiários econômicos brasileiros recentes, deve ter notado que a nossa taxa de inflação está acima da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. O Banco Central se vê obrigado a manter a taxa de juros, a taxa Selic, em altos patamares. O problema de tudo isso é que a economia brasileira não está num período de crescimento e os níveis de desemprego seguem relativamente altos. Essa estratégia de política monetária do Banco Central tem um efeito de desaquecer uma economia que já não está crescendo a plenos vapores e pressionar a taxa de desemprego para cima. E aqui você deve ter notado porque um assunto tão complexo, que a princípio deveria ficar restrito aos especialistas, tem ganhado tanta notoriedade no debate público. As medidas que o Banco Central adota têm o poder de afetar diretamente a vida das pessoas. Ora, se é verdade que a inflação prejudica os mais pobres, que são obrigados a reverter toda a sua renda em consumo e acabam perdendo o poder de compra, por outro lado, é verdade que uma medida de caráter recessivo tem o poder de prejudicar justamente os mais pobres à medida que ela pode gerar desemprego. Evidências internacionais indicam que bancos centrais com autonomia operacional têm sido mais eficazes em ser guardiões da estabilidade macroeconômica e se blindar de pressões políticas, que muitas vezes podem ser danosas. Isso não significa, no entanto, que especialistas não possam divergir das estratégias adotadas pelo Banco Central. Mas mais importante que isso, a autonomia operacional do Banco Central não significa que a sociedade não possa debater abertamente e democraticamente quais devem ser as prioridades da política econômica. Mas para essa participação ocorrer, é preciso engajamento e algum conhecimento sobre questões econômicas, muitas vezes técnicas e complicadas. É isso que a Fundação Podemos busca oferecer: debate de qualidade e abertura para o diálogo democrático. Continue acompanhando o conteúdo da Fundação Podemos nas redes sociais e fique por dentro das novidades.